Hoje é 1º de maio, o dia mais importante de toda a humanidade, o dia do trabalho, o dia do trabalhador, o dia das lutas dos trabalhadores pelos seus direitos, por melhores condições de vida. 1º de maio surgiu no ano de 1889 por decisão do Congresso da Internacional Socialista, que se reunia em Paris no centenário da Revolução Francesa, que orientou, instruiu o mundo inteiro para celebrar o 1º de maio como Dia do Trabalhador, porque 3 anos antes, em 1886, os trabalhadores de Chicago tinham sido massacrados numa greve que sensibilizou aí, o mundo inteiro. O Dia do Trabalho para nós, trabalhistas, é um dia muito especial. O Dia do Trabalhador é um dia muito especial, porque nos leva à reflexão sobre as condições de vida do trabalhador brasileiro e boa parte do mundo. Nos leva à reflexão sobre as reivindicações que têm que ser colocadas, os direitos que têm que ser reivindicados. E nós, trabalhistas, sempre estivemos ao lado do trabalhador nesta luta. É preciso dizer que foi em 1º de maio que, em 1943, se promulgou a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. E é preciso também lembrar que o primeiro salário mínimo do Brasil, no ano de 1940, produto do trabalhismo, foi estabelecido no dia 1º de maio, 1940. Contamos aqui hoje com a presença do Paulo Jagger nessa nossa celebração de nós, trabalhistas, do Dia do Trabalho. Paulo Jagger é diretor do DIEESE aqui no Rio de Janeiro. O DIEESE foi uma das coisas mais espetaculares que surgiram na nossa história aí, desses tempos aí recentes do Brasil. O DIEESE surgiu na ditadura ainda. Na verdade, um pouquinho antes da ditadura. Bom, até antes da ditadura. O DIEESE, chamado Departamento Intersindical, é aquela instituição organizada pelos sindicatos brasileiros para auxiliar as lutas sindicais, pelos estudos que eles fazem, levantamentos, dados econômicos, eles orientam os nossos sindicalistas para estarem bem sedimentados para as duras negociações com o patronato brasileiro, que é impiedoso, duro, e as lutas sindicais são muito duras no Brasil. Paulo Jagger, queria que você nos falasse exatamente isso aí, o DIEESE. Como é que foi, como é que se estrutura e o papel dele na vida sindical brasileira hoje? Bom, eu sou suspeito para falar que eu admiro muito o DIEESE e trabalho no DIEESE desde 1991. O DIEESE vai fazer 70 anos. Na verdade, ele é a expressão de uma iniciativa de sindicatos, como você mencionou, num período democrático do país, e que o movimento sindical estava em efervescência. Já naquela época, infelizmente, atuando contra a carestia, o aumento nos preços, o custo da cesta básica, o custo de vida em geral, e resolveram criar uma instituição para fazer naquele momento, daí o nome departamento, fazer naquele momento o levantamento de preços que pudesse gerar subsídios para eles em suas respectivas mesas de negociação, seja com os governos, seja com as empresas, porque nós não tínhamos um índice oficial de inflação à época. Tínhamos alguns números que eram produzidos por outras instituições e os trabalhadores tinham uma forte desconfiança, porque eles sentiam isso na pele, de que aqueles números não correspondiam à realidade que eles viviam, mas eles tinham a intenção de criar, na verdade, uma universidade do trabalhador, e o DIEESE seria um departamento de estudos e estatísticas dessa universidade, e de lá para cá o DIEESE veio expandindo a sua área de atuação, sempre por demanda do movimento sindical, que é quem financia o DIEESE,
é quem dirige politicamente o DIEESE, define a agenda de atuação do DIEESE até hoje, né? E como a agenda do movimento sindical se tornou muito mais complexa e mais abrangente, a gente continuou discutindo preços, custo de vida, etc., mas começamos a discutir e a pesquisar informações sobre o emprego, depois sobre a reestruturação produtiva, discutimos política macroeconômica, fomos ampliando, né, o leque de assuntos, de temas, hoje a questão do meio ambiente, em razão de necessidades do próprio movimento sindical para a sua atuação. Então, o DIEESE, como foi mencionado, o DIEESE, em essência, produz conhecimento e informação para subsidiar a luta sindical. Você sabe que a lembrança que eu tenho assim mais antiga da presença do DIEESE foi no governo Figueiredo, ministro da Fazenda ou do Planejamento, o Mário Henrique Simonsen. Eu sei que a notícia era uma reunião que o Mário Henrique Simonsen teve com lideranças sindicais. E o DIEESE apresentou realmente os seus estudos lá para convencer realmente as necessidades do momento do salário mínimo, que estava em cogitação. Eu me lembro que o Mário Henrique Simonsen mas precisava de ver dados sobre isso. Foi quando foi depois ministro do Trabalho, diretor do DIEESE, era o Walter Barelli, foi ministro do Trabalho depois. Walter Barelli era uma figura conhecida na época. O Walter Barelli apresentou, estou aqui nos nossos estudos, Mário Henrique Simonsen, que era professor de economia, era economista célebre e tal, do lado de lá. Quando ele abriu, né, a folha, viu, mas aqui tem consistência, tem elementos consistentes aqui, vamos discutir isso aqui. Mas foi a primeira lembrança que eu tenho assim, ter visto a importância do DIEESE divulgado aí pela mídia, o que realmente representou o Mário Henrique Simonsen afirmando que tinha recebido das mãos dos trabalhadores sindicalistas um estudo consistente. Que ele viu ali, tem que debruçar sobre isso aí. Paulo, hoje é 1º de maio, o DIEESE mergulhado aí nas questões sindicais, nas questões dos trabalhadores. Vocês estão aí tão ligados à vida sindical, como você disse, desde 1960 e... 55 foi quando a gente foi criado. 55, no ano da eleição do Juscelino Kubitschek e João Goulart, presidente da República e vice, ainda era o governo Dutra. Fim do governo... Não, desculpa, era o governo Café Filho, completando o mandato de Getúlio, que havia suicidado. 55, antes ainda da eleição do Juscelino Kubitschek. Confesso que não estava tão atento a essa idade do DIEESE, esse longo percurso do DIEESE. Você que está aí ao longo desse tempo aí, você e seus colegas de trabalho, mergulhados na luta sindical, acompanhando a luta sindical brasileira. Paulo, como está o sindicato hoje? Como está a luta sindical no Brasil de hoje? Olha, dura. O movimento sindical, nos últimos anos, sofreu perdas importantes em razão das políticas adotadas por governos hostis ao movimento sindical, hostis à organização coletiva. Talvez o fato mais relevante seja a reforma trabalhista sindical, que foi feita pelo governo Temer, e que impôs uma forte derrota aos trabalhadores em geral, na perda de direitos, mas também aos sindicatos, às entidades de representação, porque mexeu em vários aspectos da organização sindical e mexeu também de maneira muito dura nas suas fontes de financiamento. Mas o movimento sindical, ao mesmo tempo, está se movimentando, se articulando, teve um papel muito importante agora nesse último processo eleitoral, na mobilização de suas bases, e continua na luta para fazer avançar as pautas dos trabalhadores. O trabalho continua sendo algo essencial na organização das sociedades,
as contradições permanecem, em alguns casos elas até se intensificaram, e é preciso haver essa atuação coletiva, essa representação. Então tem vários assuntos que estão sendo debatidos nos segmentos de atividade econômica, a partir das entidades sindicais, mas também agendas de ordem mais geral, que o movimento sindical tem tido uma participação importante em discutir projetos de lei. Por exemplo, o tema que deu origem, inclusive, à nossa conversa para vir aqui fazer esse papo, que é a questão do salário mínimo. O movimento sindical teve um papel importante. O Diese assessorou nesse processo na renegociação da retomada da política nacional de valorização do salário mínimo, que acabou se transformando numa nova lei que prevê uma sistemática de correção do valor do salário mínimo bastante importante, porque tem a perspectiva de voltar a promover ganhos reais do salário, e o movimento sindical brasileiro teve participação nisso. Então, Agora, Paulo, não sei, quando surgiu aí a reforma trabalhista, que deu horror aí para todos os trabalhadores e todos que acompanham até a vida política, esse troço pode persistir, isso tem que ser derrubado. Mas está demorando aí a derrubar a reforma trabalhista, tão danosa aos trabalhadores. Né? Ela está se estendendo. Paulo, você mencionou aí realmente, né, a questão do salário mínimo, que é uma coisa que eu convidei a você mesmo para a gente conversar sobre isso aqui. O salário mínimo era editado no Brasil no Dia do Trabalho, dia 1º de maio. Dia 1º de maio, festa de celebração dos trabalhadores, e era o dia do salário mínimo. Né? O que identificava, porque o 1º de maio é decorrente de uma luta mundial dos trabalhadores, foi implantada aí até a determinação da Internacional Socialista, eu acho que no ano de 1900, no Congresso em Paris, que ela recomendou a adoção do 1º de maio como celebração mundial aí para os trabalhadores, exceto nos Estados Unidos, onde surgiu a luta sindical, que deu origem à luta dos trabalhadores, mas lá eles consideram o dia do trabalho a primeira segunda-feira de setembro. Afastaram o 1º de maio, porque eles quiseram ficar longe do 1º de maio. Isso até, eu estou puxando isso, porque quando no Brasil, onde se discutiu o salário mínimo no 1º de maio, com o governo Fernando Henrique, esse governo ultraliberal aí, contrário, arrochou tanto aí o direito dos trabalhadores, exatamente o movimento que esse governo fez, com esse conteúdo neoliberal extremado, foi tirar o salário mínimo da discussão do 1º de maio e jogar para a discussão do orçamento. Então, o salário mínimo hoje é discutido com as estradas, né, com os hospitais, com as escolas, outras coisas aí, e inclui também na discussão o salário mínimo. Né? Essa diferença, né, de foco, tirar o trabalhador do salário mínimo da discussão da luta maior do trabalhador, que é o 1º de maio, o dia do trabalho, não prejudica aí realmente uma discussão do salário mínimo melhor? Bom, a agenda para brigar no 1º de maio não falta tema, né? Mas se eu não me engano, essa mudança que foi sendo feita de maneira paulatina, né, de maio, abril, março, fevereiro até janeiro, ela foi acordada foi no período do governo Lula, se eu não me engano. O governo Fernando Henrique mexeu, acho que para abril, não tenho certeza absoluta, depois voltou para maio, e aí foi acordada essa mudança para janeiro, porque isso facilitaria essa correção, porque existe uma vinculação constitucional do piso, né, o piso previdenciário ao valor do mínimo. Então os benefícios da Previdência Social são orientados pelo salário mínimo. Eu acho que houve um acordo para fazer essa antecipação. Mas foi feito no âmbito de uma discussão da política que eu mencionei, que tinha como foco promover de maneira gradual uma valorização do salário mínimo. Né? Então, no início dos anos 2000 até 2019, na verdade até antes disso, porque com o golpe de Estado
o governo Temer ele só manteve a política anterior porque ela estava definida em lei. Porque durante o governo Dilma, aquilo que havia sido um grande acordo entre as centrais do governo e era praticado anualmente em respeito ao acordo, se transformou numa lei, que previa uma revisão a cada 4 anos e a duração até 2019, né? Com uma sistemática de valorização do salário mínimo a cada ano em razão do crescimento da economia, que seria um indicador do ganho de produtividade de toda a economia. E quando chegou em 2019, expirou o prazo de vigência da lei anterior e o governo Bolsonaro não apresentou uma nova proposta de projeto de lei e a gente ficou esses 4 anos sem ter nenhum ganho para o salário mínimo. Teve até um dos anos que a correção foi um pouco menor do que a inflação. E agora, em 2023, em razão dessa nova negociação que eu mencionei, a política voltou a ser estabelecida. Então, eu acho importante a mobilização em torno da valorização do salário mínimo. Isso foi uma conquista que foi obtida agora, aponta para um crescimento que, se perdurar durante muitos anos, ele faz muita diferença. Eu posso dar como exemplo o período anterior. No período Lula, Dilma, o salário mínimo teve uma valorização de mais de 70% em termos reais. E agora, no início desse ano, teve mais um outro ganho real de quase 5%, correção de 1.302 para 1.412, para além da inflação. Então, é um ganho real acumulado ao longo de muitos anos, mas ele é significativo. Se a gente considerasse o valor atual de 1.412 e retirasse esses mais de 90%, quase 90% de ganho, o valor do salário mínimo, mesmo sendo corrigido pela alta do custo de vida ao longo desses anos todos, ele seria pouco mais da metade do que ele é agora. Então, essa política, ela, de jeito algum, ela é capaz de, no curtíssimo prazo, aproximar o salário mínimo daquilo que a gente acha que é o ideal. O Diese tem até um número que sugere o que deveria ser esse salário mínimo para uma família de dois adultos e 2 crianças. Mas essa política, se ela for mantida ao longo dos anos, ela permite uma trajetória que vai ao encontro desse objetivo e permite que a nossa economia ela seja adaptada, estruturada, porque ela também dá previsibilidade para que você vá cada vez mais produzindo produtos, né, bens e serviços para atender esse aumento do poder de compra da população. Então, assim, como projeto, é uma coisa muito importante, né? Paulo, você mencionou aí que o Diese até sugere aí qual deveria ser, né, o salário mínimo correto, ideal. É o Diese, eu queria que você realmente até nos explicasse, é o Diese que sugere isso ou isso é decorrente da lei? Porque eu me lembro que desde o decreto de 1938, né, que estabeleceu, depois de 1940 veio o valor do salário, mas desde esse tempo já se fixava quais são os elementos, né, que o salário mínimo deve cobrir. Eu me lembro até, tantos quilos de carne, tantos quilos de arroz, tantos quilos de comer para a pessoa viver no mês, né? Isso realmente ainda é lei. A Constituição também consagrou realmente o salário mínimo, aqueles requisitos básicos, né? Então, isso é uma imposição de lei ou é decorrente dos estudos de vocês? Bom, na verdade, eu usei a expressão sugere, mas ela não é precisa. O que nós fazemos? Nós estimamos o que deveria ser o valor. Então, aí tem um cálculo, tem uma dimensão técnica do cálculo. Agora, a nossa base, você tem toda a razão, é uma base legal que remonta ao fim dos anos da década de 1930, porque do período do Getúlio foram criadas as comissões do salário mínimo. Elas fizeram as pesquisas, a investigação, havia muitas diferenças regionais no país, estabeleceram esses produtos essenciais, as quantidades que deveriam, na verdade, definiram regras mais gerais e depois veio o decreto, em 1938, o decreto 399, que estabeleceu, regulamentou aquilo que foi herança lá do produto das comissões
e regulamentou o que deveria ser a composição regional dessa cesta básica. E é esse decreto que nós utilizamos até hoje como referência, daí os 13 produtos básicos que nós acompanhamos, e até uma coincidência ontem, não sei se vocês chegaram a ver, o governo lançou a primeira versão da proposta de projeto de lei complementar para regular a reforma tributária e, entre outras coisas, definiu o que seria a cesta básica, sobre a qual a incidência de impostos vai ser zero. Ela vai estar isenta. Essa cesta básica, agora, que é uma lei tributária, ela vai servir de base para a lei, enfim, a legislação do salário mínimo? Acho que não, por enquanto não tem essa convergência, mas isso pode vir a acontecer depois. Né? Eu sei que são 15 produtos, e basicamente são os mesmos produtos que nós pesquisamos, com base no Decreto-Lei de 1938. Só vou puxar uma coisa aqui, curiosa. Quando eu era deputado no governo Collor, né, o Collor mandou a sua proposta de salário mínimo para o Congresso Nacional. Eu estava mergulhando um pouco nisso aí, convidei alguns deputados, inclusive o Paulo Paim, veio conosco. Nós fomos no supermercado comprar os produtos definidos pelo decreto de 1938 e depois também um grupo de deputados fomos lá e tal, e depois um grupo foi comprar as coisas que o decreto do Collor permitia. Né? Eu me lembro que nós enchemos 4 carrinhos com o decreto de 38 e o carrinho com os recursos que o Collor estava propondo, era pouca lema da metade de um carrinho. Essa questão hoje, você aí está dizendo que pela lei atual, que manda corrigir o salário mínimo, pela inflação, mais ganho de produtividade, né? Eu só observo o seguinte, os ganhos de produtividade são os ganhos gerais, né? E geralmente quem é o dono da produção ganha mais, né? Os de cima ganham mais do que os de baixo. Né? Mas se você, exatamente, diz que os de baixo só vão ganhar na produtividade, né? Como é que nós vamos chegar a uma situação de mais equilíbrio social no Brasil, já que os de cima ganham sempre mais, né? E como é que nós, com esse ritmo, quando é que nós vamos encher os 4 carrinhos do decreto de 1938? Eu acho que não é de uma hora para outra. Se fosse feito na base de uma canetada, provavelmente o que a gente veria seria um aumento do preço das mercadorias, que anularia o aumento nominal concedido ao salário mínimo a partir da inflação, e o ganho de poder de compra ele seria perdido. Então, tem que ser uma coisa que você construa com uma perspectiva de médio e longo prazo, mas que você seja obstinado em levar aquilo adiante para melhorar o nível de bem-estar da maior parte da nossa população. No Brasil, nós temos dezenas de milhões de pessoas que são afetadas direta ou indiretamente pelo salário mínimo, pelo valor do salário mínimo. Nós temos quase 2/3 dos beneficiários da Previdência Social que recebem esse valor, e temos uma parte importante dos trabalhadores assalariados, com ou sem carteira, que também recebem esse valor. Então, que mesmo 30%, 20% do salário? Nós temos uma estimativa de quase, no último estudo que a gente fez, quase 60 milhões de pessoas. É muita mais de 30%. Muita coisa. Um salário. E, além disso, nós temos um conjunto de pessoas que ganham um pouco acima do salário mínimo e que também tem algum tipo de reflexo positivo sobre a sua remuneração, porque à medida que o salário mínimo sobe, ele vai empurrando o leque salarial de baixo para cima, e isso é positivo porque é uma política, acaba sendo uma política distributiva. Nós temos uma renda muito concentrada no Brasil. Então, nós estimamos para esse mês de março o valor que a gente chama de salário mínimo necessário, o valor que o salário mínimo deveria ter para atender as necessidades básicas de uma família. Foi feito agora em março, o último levantamento que a gente fez. R$ 6.832.
Tem 1.800. Aproximadamente. Chegando aos 7. Deveria ter esse valor para atender a uma família que tem um perfil de 2 adultos e 2 crianças e que pudesse fazer frente às necessidades com alimentação, cesta básica, mas também com aqueles outros itens que deveriam ser custeados pelo valor do salário mínimo. E isso, de novo, tem uma base legal, está definido no artigo 7º da Constituição. Então não é só as despesas com alimentação. É um mandamento constitucional. Exatamente. Foi aí O salário mínimo deve fazer frente às necessidades com alimentação, mas também com moradia, com saúde, educação, transporte, as roupas que as pessoas têm que comprar, vestuário, tem que ter previdência social e até lazer. Estamos aqui para prestar essa homenagem ao trabalhador brasileiro. Estamos aqui para prestar essa homenagem ao Dia do Trabalho. Viva o trabalhador brasileiro, viva o trabalhismo!